Leitura do livro A Pequena Flor do Campo, psicografado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 10. A Batalha dos Polvos Voadores. Como já dissemos, o caso da pequena Hortência, muito ligada às forças da magia negra, nos trazia uma surpresa após a outra. Iniciamos a reunião com um pedido de desculpa feito por um comunicante que afirmou já ter dialogado com um doutrinador há alguns dias. Bom dia. Sou o combatente que ficou aqui como hóspede e se ofereceu para contar a saga do povo banto, caso interessasse a alguém. Lembro desse fato, mas é que devemos o prazer da visita. Vim desculpar-me por combatê-los enquanto defendiam a pequena Hortência. Ficando aqui, pude saber a outra versão da história dos bantos e prometi aos instrutores que, de hoje em diante, estaria ao lado deles, na tentativa de repassar a meus irmãos o meu aprendizado, uma vez que eles ainda se encontram aferrados a uma luta que só gera sofrimentos. A que outra versão se refere? A de que nenhum escravo é vítima, nem Deus é o senhor da crueldade. Há uma história por trás da história que eles desconhecem. O sofrimento deles não tem por base a injustiça. Brancos e negros são apenas espíritos que mais se atritam do que se respeitam, e daí surge a necessidade de reajuste. Além do mais, os espíritos, ora estagiando em corpos negros, ora em corpos brancos, não têm nenhuma razão para se odiarem nem rejeitarem a cultura que é de ambos. Quando decidi participar da vingança, via na pequena apenas um homem mau, uma pessoa perversa necessitada de punição. Mas observando um pouco das ações passadas, minhas e deles, com o auxílio dos instrutores que me adotaram, reconheci a fragilidade da minha tese. Que sou mais digno de caridade e de esclarecimento do que de críticas e de rejeição. A ignorância, disse-me um deles, é mãe da violência e ceifadora de muitos sonhos de paz. Combati a criança na condição de ignorante e agora vou tentar desfazer o traçado mal elaborado. Lembro-me de que um dos participantes da reunião nos comentários finais considerou sua linguagem muito elevada para quem foi escravo. Ainda estava presente quando ele fez este comentário. Por gentileza, diga-lhe que, embora tenha sido escravo no Brasil, fui também estudante de filosofia, morto no golpe militar de 1964. Não pertenci a nenhum partido político. Era apenas um idealista que queria ver meu país livre da injustiça e dos preconceitos. Por este sonho, fui preso, torturado e morto.
Considera que houve preconceito neste comentário? De forma alguma. Acabei de dizer que o desconhecimento, ou seja, a ignorância acerca de determinado tema, torna nossos discursos insensatos. Meus irmãos não sabem que foram feridos, porque feriram aos outros. Centrados em sua dor, nada detectam além dela. Como o senhor pode notar, estou sempre me metendo em confusão. Confusões perdoáveis. Pelo menos esta segunda foi por uma boa causa. Hoje já consigo me lembrar dos acontecimentos durante o golpe militar, sem ódio. Agora estou agregada a esta casa e recebo lições de uma filosofia mais prática, a filosofia espírita. Se o senhor quiser falar comigo, chame por Edson, codinome que utilizei na guerrilha contra o golpe. Se tiver algum tempo disponível, terei prazer em estudar essa nova filosofia com você. Obrigado por nos ajudar. Tendo atendido a Edson, caminhei-me para uma das médios que relatava a situação, no quarto da criança. O apartamento da Hortência está mais iluminado hoje. A área de proteção que se restringia apenas ao berço foi alargada para todo o quarto. Vejo como uma grande tenda, pois essa está adornado por um véu prateado. Cercando o quarto estão os guerreiros de Tibiriçá, todos armados e em estado de alerta. Todavia, as mães desesperadas ainda tentam penetrar no quarto vigiado. Quando alguma delas ameaça invadi-lo, logo é rechachada pelos guerreiros. O ódio e a revolta não amenizaram. Vejo seus rostos com pena, pois são duros e sofridos, revoltados e sem esperança de paz. Os índios não as capturam, nem as maltratam. Parecem ter ordem de apenas afastá-las quando tentam penetrar no recinto. Olhando para ela, vejo apenas um bebê frágil e indefeso. Mas as mães não conseguem perceber nada além do assassino que lhe ceifou a vida dos filhos. Já me perceberam. Agridem com insultos e palavrões a mim e aos guerreiros. Acusam-nos de defender assassinos e de aprisionar crianças. Cloller, que está ao meu lado, diz que as mais rebeldes serão retiradas hoje. Por falar em mais rebeldes, uma delas vem em minha direção. Tire seus índios daqui, assassina! Onde estão nossos filhos? Vamos penetrar naquele quarto e matar quem matou nossos filhos. Respeito sua dor e afirmo que todos nós estamos aqui para ajudá-las. Estão enfermas e precisam de tratamento imediato. Quando estiverem melhores, as levaremos para junto de seus filhos. Fora daqui! Filhos do demônio! Exijo meus filhos já! Eu vou entrar naquele quarto. Ele tem que vir para nossas mãos. Há uma cama preparada para ele. Não vamos desistir nunca. Ninguém tem o direito de nos impedir.
Estamos fazendo o possível para resolvermos este caso sem desespero e sem usarmos a força. Você está extrapolando em suas acusações. Estamos dando a chance de sair do recinto de livre vontade. Caso contrário, teremos que retirá-la à força. Isso é o que eu quero ver. Já prevíamos isso. Vejo nossos pés. Aprendemos a criar raízes e a ficar encravada na terra. Nada ou ninguém conseguirá nos tirar daqui. Pois bem, prepare-se para ser arrancada da terra. Mesmo uma sequoia vem ao chão. Sai daqui, anjo do demônio! Pensa que me cegando com essa luz vai me retirar? Não! Não! Essa luz queima! Onde está você, demônio? Por que me cegou? Não me tire! Ai! Ai! Você cortou minhas raízes! Seu cavaleiro do demônio, você me cegou, guerreiro! Alguém desencarnado dominou a mulher e a obrigou a sair do local onde se fixara. Entendi de imediato o que se passara e retomei o diálogo. Os cortes nos pés podem ser fechados, caso queira vir conosco. Apelo uma vez mais para o seu sentimento materno. Poderemos levá-la para junto de seus filhos, quando estiver em condições de entender sua própria dor. Não quero sua piedade. Estou sangrando. Vocês me mutilaram os pés. Vou lhe ministrar um calmante que a fará dormir. Não tenha medo de fechar os olhos e descansar. Nada de mal acontecerá a você enquanto estiver dormindo. A mulher foi ficando com os gestos tardos e as palavras lentas e, vencida pelo sono, despencou sobre a mesa. As outras, em orquestração combinada, fincaram-se à terra, através de liames semelhantes a raízes, e iniciaram tremenda gritaria, atirando petardos contra os índios, como a distraí-los, para que fossem surpreendidos pelo que haveria de vir. Nota: petardos. Engenho destinado a destruir algo por explosão, bomba, máquina infernal, semelhante a uma dinamite ou granada. No meio dessa confusão, na qual os guerreiros se mantiveram em alerta, resguardando-se com os seus escudos, surgiu como que do ar, voando como uma nuvem de gafanhotos, um batalhão de polvos enegrecidos, causando pavor à médium, que descrevia o acontecido. Não sei o que está acontecendo. São muitos polvos negros que chegaram voando e que se atiraram contra os índios. Eles tentam rasgar o véu que guarda o quarto da criança. Tibiriçá toma a frente dos guerreiros e ordena que atirem as redes, use as lanças, que honrem a bravura dos ancestrais. Os guerreiros atingem os polvos com as lanças e vejo sangrar. Outros são capturados com redes. Tentáculos são cortados e vejo as ventosas se moverem em seus pedaços. Tibiriçá não recua, continua animando os índios. Lancem as redes,
formar a muralha, lançar o gás. Protejam as costas dos lançadores. Que a dança comece. Alguns índios começaram a dançar ao redor do quarto da criança. Não estou entendendo a razão da dança. A criança está calma e alheia a tudo ao seu redor. Há tanta calma que posso ver um leve sorriso em seus lábios. As mães começam a tremer como se estivessem sob o efeito de choques ininterruptos. Todas elas estão passando mal. Algumas começam a cair. Os índios continuam dançando e de suas mãos sai uma fumaça que vai intoxicando a todos. Parem, seus miseráveis, parem! Parem esse ritual dos infernos! Vocês não têm mais força do que nós! Quem não vai se render vai engasgar e cair. A muralha que Tibiriçá se referiu é um cordão de isolamento junto ao quarto de Hortência. Na posição em que a batalha se encontra, está de frente para o quarto e de costas para a luta. Não sei se sai dos corpos deles ou unicamente das mãos, a mesma fumaça que os dançarinos expelem. Essa fumaça asfixiante vai abatendo todos que a respiram. Sinto-me uma combatente no meio dessa confusão. As mulheres que pareciam presas ao chão começam a cair, e o mesmo acontece com os polvos. Está tudo rodando por aqui. Como os guerreiros não são atingidos pelo efeito da fumaça, acredito que saibam como se defender dela, ou tenham tomado algum medicamento para suportar seus efeitos, sem perder os sentidos. Quanto a mim, pobre repórter no meio desse tiroteio, saindo do centro da luta, escapei dos efeitos da fumaça. Tibiriçá ordena que aprisionem os polvos, recolham as mulheres e as entreguem aos enfermeiros, já com macas prontas. Enquanto estes aplicam calmante às mulheres para que durmam, os índios apertam os nós das redes com os prisioneiros. O chefe deles vai comunicar. O chefe levou algum tempo para se recuperar dos efeitos da fumaça e, bastante desconfortável, iniciou seus insultos. Pensam que são deuses? Isso é só o começo da luta. Usamos uma tática de guerra. Deixamos que vencessem a primeira batalha para que pensem que são fortes. Na segunda, que não saberão o dia nem a hora, abateremos todos. É você o responsável por essa tropa agora prisioneira? Não, sou apenas um soldadinho do diabo. O inferno abriu suas portas e nos mandou recepcioná-los. Preparem-se, pois vem mais festa por aí. São todos espíritos que se deixaram modificar ou entre vocês há criações mentais que agem como esses monstros? Olhe para mim. O que eu sou? Pareço uma criação mental? Eu sou uma criação do demônio. Eu e meus soldados fazemos o serviço sujo para ele. O que esperavam realizar com este ataque? Abater o inimigo. Não é esse o objetivo de todos os ataques? Mas parece que estávamos sendo esperados. O fator surpresa foi anulado. Esses índios nos abateram. Não está vendo que estou sangrando? Como conseguiram se transformar nesses seres?
Fomos transformados. Quem tem 8 braços luta melhor e supera com facilidade quem tem apenas 2. Somos guerreiros do inferno. Isso não é verdade. Os índios têm apenas 2 braços. O diferencial do guerreiro está na mente e nos objetivos que ele defende. Informa você que está sob as ordens de Tibiriçá. Querendo aprender a verdadeira arte da guerra, espelhe-se nos objetivos dele. Ainda resmungando, o guerreiro com a forma de polvo foi aprisionado. Em seguida, Cloller se comunicou para uma ligeira conversa. Irmãos, necessitamos que conversem e decidam entre si sobre a necessidade urgente de adicionar mais médios ao grupo já existente. Admiramos e incentivamos o esforço dos que aqui trabalham, mas sentimos necessidade de mais trabalhadores. Que haja a capacitação dos que aqui procuram oportunidades de serviço. Que cursos e revisões sejam ministrados, não apenas na área do intelecto, mas, sobretudo, na conscientização das responsabilidades assumidas, no compromisso firmado entre o trabalhador e aquele que faculta o trabalho. Em todo o Brasil, a quantidade de médiuns está decrescendo. Há discussões em simpósios e congressos, deixando a mediunidade ponte entre os 2 mundos, em plano inferior. É uma recomendação do Dr. Bezerra de Menezes que aconselhemos a educação de novos médiuns, visando o fortalecimento dos trabalhos desobsessivos. Renovar não significa descartar os antigos, mas incentivá-los ao ânimo, ao compromisso com a causa, dar-lhes nova seiva para que, junto aos que iniciam, com seus exemplos de dignidade e de humildade, sejam referenciais seguros. A mediunidade é uma ferramenta. Para que serve uma ferramenta, senão para o uso naquilo a que se destina? Quando Deus presenteia a um trabalhador com a mediunidade, ou seja, o favorece com uma ferramenta a mais para o trabalho em sua gleba, espera dele nada menos que a conserve afiada e em serviço. Por isso, conclamamos aos que foram agraciados com este reforço, mediante méritos, pedidos ou provas, para que jamais o negligencie. Que não o surpreenda ao chegar ao país de origem as seguintes perguntas: se as chuvas foram abundantes, a terra era próspera e as sementes estavam selecionadas, por que estiveste em repouso? A terra esperava por ti, os homens dependiam de ti, Deus confiava em ti, por que os decepcionastes? A mediunidade é um presente de Deus para seus filhos. O que dizer de alguém que recusa um presente dado com amor? No mínimo, que é um ingrato e que não merece ser atendido em outras necessidades. A mesa mediúnica na qual trabalhamos tem 4 pernas. Se pudéssemos substituí-las por palavras, acredito que as mais adequadas
seriam estudo, lealdade, disciplina e amor. Este recado, como enfatiza nossa amiga e benfeitor Bezerra, é para ontem. O diagnóstico está feito, o carcinoma foi detectado e o carimbo do cirurgião é urgente. Notícias da Terra são veiculadas por aparelhos mecânicos, do além através da mediunidade. Deus não esqueceria detalhe tão importante. Todavia, este sistema de comunicação, o Correio do Além, não dispensa os constantes ajustes exigidos pela lei da oferta e da procura. Como em um mundo de provas e de expiações, onde as dores são sempre volumosas, é natural que a busca por notícias de cura se multipliquem. Carteiros da terra, não deixem que a vaidade, a preguiça ou a acomodação, letras mortas em meio aos versos da poesia divina, se alastrem pelas belas páginas que devem escrever. Sejam os portadores da boa palavra, do bom pensamento, do bom combate. Levem em seus alforjes a consoladora doutrina do médico das almas, a fagulha de luz que deverá atingir o combustível oculto dos corações humanos. Tal fagulha, em qualquer situação, tempo ou lugar, tem sempre a mesma essência, o amor. Somente assim, quando retornarem à pátria espiritual, não encontrarão olhares indagadores, rostos decepcionados ou palavras duras, mas amplexos carinhosos e acenos de paz. Que Deus nos ampare em nossas escolhas e decisões. Parece que a cobrança, embora feita de maneira suave, cheia de metáforas e de incentivos, havia sido combinada anteriormente, pois até mesmo Tibiriçá, que geralmente não se comunica através de médiuns, também solicitou uma parte, surpreendendo-me com suas advertências. Meu amigo, você sabe que não sou de muitas palavras, mas quando trabalho por este lado começa a ser afetado, porque os médios não priorizam o compromisso que assumiram mesmo antes de encarnar. É hora de um grito de alerta. Algumas coisas na vida são trocas, outras são presentes. A troca foi inventada pelos homens. Presente é o que vem de Deus. A chuva, o sol, o ar, a vida são presentes. O ódio, o egoísmo, o orgulho são trocas que o homem faz na tentativa de se tornar maior que seus irmãos. No ódio, ele troca sua paz por um sentimento que o atormenta. No orgulho, troca a razão por um vício que o rebaixa. No egoísmo, troca sua afeição pela enfermidade que o maltrata. Mas como pode alguém crescer sem o elixir que o torna grande, a fidelidade? Tornando-se um comerciante dos bens divinos, o homem se embrutece e caminha rápido para a loucura, pois Deus não aceita oferendas doadas com segundas intenções.
A mediunidade é um presente que traz implícito a condição de repasse de seus frutos para os que deles necessitam. Transformada em objetivo de troca, perde seu caráter divino, uma vez que tudo que procede de Deus traz a marca da doação. O médium não desonra sua faculdade apenas quando a negocia, mas também quando a negligencia. Sou apenas um índio, mas índios não entendem apenas de guerras, caçadas ou pescarias. Aprendi que Deus dá presentes, mas cobra fidelidade. Se um pajé infiel é uma vergonha para sua tribo, um médium infiel é um embaraço para os seus irmãos. O médium que deixa sua ferramenta sem uso ou a utiliza incorretamente é como um índio que renega sua tribo. É um guerreiro que não defende seu povo, nem respeita seus ancestrais. É arco que não dispara sua flecha, rede furada que deixa o peixe escapar. É preciso que os mais velhos ensinem aos mais novos a arte do carteiro, como falou meu irmão branco, Cloller. Que façam conselhos, como nós reunimos ao pé da fogueira para decidirmos o destino de nossa tribo. Que cada um se sinta responsável pelo todo e que todos estejam atentos às feridas de cada um. Não há glória na preguiça. Não há bravura em quem apenas come, deita e dorme. Não se ganha uma guerra apenas com palavras. É no campo de batalha que o guerreiro se revela. Herói não é quem morre ou mata, mas quem faz o que é necessário para que a vitória seja alcançada. Portanto, irmãos, cada um sabe o que precisa fazer. Por este lado, não há ausências, discórdias nem acomodação. Cuidem do lado que lhes pertence, para que a balança da vida não incline seu prato, desperdiçando o esforço do dia. Na planície que ora habitamos por este lado da vida, os campos de caça abundante não se destinam aos guerreiros que deserdaram ou se afastaram de suas tarefas. Os tambores dos que